Mostrar imagens daquilo que é a atualidade do arquipélago dos Açores e ajudá-lo a desenvolver as suas competências, seja linguísticas, literárias, neste caso as matemáticas, até porque a matemática vem ao nosso encontro de 15 em 15 dias aqui no programa Açores Hoje. Professor Ricardo Teixeira, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Açores Hoje para nos falar então de mais um tema de matemática. E sei que este vai levantar muita curiosidade lá para casa. Que tema é este? Eu penso que sim. Os nossos telespectadores de certeza que se lembram do fenómeno que foi, em 2005, o aparecimento do Sudoku. Esse quebra-cabeças passou a constar dos jornais diários, junto às palavras cruzadas e também aos horóscopos. A verdade é que há muito a dizer sobre o Sudoku. Na primeira imagem que eu trago é simplesmente para recordar aos nossos telespectadores, portanto, a estrutura de um Sudoku é um quadrado 9×9, constituído por 9 subquadrados 3×3, são as regiões que estão ali assinaladas na imagem, e o objetivo é preencher os espaços em branco, de forma que em cada linha, em cada coluna, cada um dos 9 algarismos, de 1 ao 9, apareça uma e uma só vez, o mesmo acontecendo em relação às regiões 3×3. Na imagem vemos a solução a vermelho de um desafio de Sudoku. Trata-se, por isso, de um quebra-cabeças altamente viciante. Muito viciante. Aliás, eu acho que lá em casa já toda a gente experimentou pelo menos uma vez na vida jogar Sudoku e aqueles que experimentaram mais que duas ficaram viciados. Tem esse dom, de facto. Muitas pessoas dizem que o Sudoku é matemática porque tem números. Mas a verdade é que nem tudo o que tem números é matemática. E a matemática do Sudoku não está nos números. E para provar isto, mostro a próxima imagem, em que vemos o Sudoku de letras. Vamos ver então a imagem do Sudoku de letras. A ideia é substituir as letras, portanto os números de 1 a 9 por letras. Neste caso utilizaram-se as letras A, E, F, G, I, N, R, S, T. Mas a ideia é a mesma, portanto em cada linha e em cada coluna, cada uma dessas 9 letras só pode aparecer uma vez, ou mesmo em cada uma daquelas regiões que estão ali marcadas. Portanto, o que mostra que de facto não são os números que dão a piada ao Sudoku, nem é preciso números para resolver um desafio de Sudoku. E a parte que nós devemos usar é sim a eliminação de possibilidades e a dedução lógica. Mostro também uma próxima imagem, agora ligada ao pré-escolar. É um trabalho feito por alunas minhas do mestrado em Educação Pré-Escolar da Universidade dos Açores. Esta era uma excelente sugestão ali para a Mariana e para a Cristina, que trabalham com este tipo de público. Sem Portanto, dúvida. Um Sudoku infantil. É um Sudoku infantil mais simples, só temos 4 objetos. São 4 objetos diferentes. Aqui, neste caso, o tema é o vestuário. Em cada linha, em cada coluna e em cada um daqueles quadradinhos 2×2, cada um desses 4 objetos só se pode repetir uma vez. Estão ali espaços em branco, a ideia é a criança preencher de acordo com essa regra. No próximo exemplo, vemos uma outra situação, agora com meios de transporte, mas a imaginação é o limite. Portanto, há muito que se pode fazer a nível de Sudokus, desde o pré-escolar. Estamos aqui a falar no final dos 4, 5, início dos 5 anos. E tudo com a tal dinâmica do Sudoku, mas sem envolver números. Então, onde é que está a matemática? A matemática do Sudoku está na estrutura que o Sudoku tem, porque é um quadrado com um determinado número de linhas e de colunas, em que em cada linha e em cada coluna os símbolos que eu utilizo só repito uma e uma só vez. Ora, essas entidades têm um nome, na matemática chamamos quadrados latinos, e são estudados em várias áreas, nomeadamente na álgebra. E aqui na próxima imagem vemos um livro que foi publicado em 2007 por Jorge Boesco, da editora Gradiva, onde o autor apresenta numerosas histórias e uma delas fala-nos exatamente de como surgiram os quadrados latinos, que foram inventados, portanto, a primeira definição, pelo menos que se tenha conhecimento, deve-se a Euler, um dos grandes matemáticos que viveu no século XVIII, está ali na imagem, na capa do livro. E foi, em princípio, portanto, que se tenha conhecimento, o primeiro matemático a introduzir os quadrados latinos, que tem essa particularidade. Como eu expliquei, em cada linha, em cada coluna, os objetos repetem-se uma e uma só vez. E tudo isto, portanto, tem muita matemática por trás, tem a teoria das permutações, etc. E é, de facto, muito interessante. Mas, para os nossos telespectadores, que ficaram um bocadinho tristes pelo facto da matemática do Sudoku não estar nos números, eu apresento outros quadrados, também famosos, que têm números e esses sim são muito importantes. E têm mesmo que lá estar. São os quadrados mágicos, que, pelo menos que se tenha conhecimento, datam de 2200 a.C. Vemos aqui um exemplo de um quadrado mágico de ordem 3, portanto temos 3 linhas e 3 colunas, e o que acontece? Se nós adicionarmos os números, em cada uma daquelas linhas obtemos sempre o número que está ali a vermelho, o 15. Portanto, 4 mais 9 mais 2 dá 15, 3 mais 5 mais 7 dá 15,
8 mais 1 mais 6 dá 15. Mas não ficamos por aqui. Na próxima imagem vemos que o mesmo acontece se adicionarmos os números por coluna. Novamente, 4 mais 3 mais 8 dá 15 e assim sucessivamente. Mas ainda não ficamos por aqui, porque podemos ainda considerar as duas diagonais do quadrado e obtemos novamente 15. Esse quadrado, especificamente, chama-se quadrado de Saturno, portanto, na parte, porque também os quadrados mágicos estão ligados, de certa forma, a algum misticismo. E este quadrado de Saturno é usado, por exemplo, a nível da meditação, em que se estudam as relações ali entre os números, para perceber ao melhor as nossas experiências do passado, o karma, um pouco de disciplina pessoal. Portanto, quem acredita nisso, os quadrados mágicos também têm esse papel, que é um pouco diferente do que estamos habituados. Aquele quadrado que vimos também, agora falando a nível em termos matemáticos, é um quadrado mágico puro, porque nós tínhamos 9 espaços para colocar números e usamos exatamente os primeiros 9 números naturais, do 1 ao 9, sem repetições. São os chamados quadrados mágicos puros e aquela soma que vimos, o 15, é sempre a soma mágica, como se chama, a soma que encontramos em qualquer quadrado de ordem 3 que tenha seja composto por aqueles números de 1 a 9 sem repetições. Ora, há muitos exemplos curiosos ao longo da nossa história e eu aqui apresentava 2. Um, que está na próxima imagem, tem a ver com um quadro de Dürer, um conhecido artista da Renascença, que em 1514 pintou o quadro que ali está, Melancolia, é o título. Vemos vários símbolos alquímicos e geométricos, como uma esfera e um poliedro. Vemos também uma balança ao fundo, um homem ou um anjo, depende da interpretação, a segurar um compasso. E, portanto, há aqui muitas metáforas escondidas neste quadro. Em particular, como vemos ali assinalado na imagem, vemos um quadrado mágico agora da ordem 4. Portanto, esse quadrado tem a particularidade, tem 4 linhas e 4 colunas. E se os nossos telespectadores somarem as linhas ou colunas ou diagonais, vão obter a soma mágica deste quadrado. E a soma mágica é, por exemplo, ali na primeira linha, 16 mais 3, 19, mais 2, 21, mais 13, 34. Portanto, se fizerem as somas, como vimos, por linha, por coluna ou por diagonal, obtém sempre a soma mágica 34. Este também é um quadrado mágico puro. Isto é o quadrado mágico da minha idade. Olha, nem de propósito. E o que é interessante é que, como é um quadrado mágico puro, se os telespectadores repararem, os números de 1 a 16, que são as quadrículas que temos ali, só se repetem uma vez. E daí que qualquer quadrado mágico tenha essa propriedade, repetem-se uma só vez, portanto, qualquer quadrado mágico tem essa particularidade, a soma mágica é sempre 34. Portanto, interessante. Espetacular. Tenho aqui um outro, já agora também dedico à Sílvia, que tem a ver aqui, portanto, não sei se conseguem eu posso mostrar, professor Ricardo, talvez seja melhor que eu mostre. É também um quadrado de ordem 4, é parecido, mas um pouco diferente do que nós vimos. É um dos tais quadrados ligados ao misticismo, é o quadrado de Saturno, que, segundo, portanto, quem defende a aplicação dos quadrados mágicos nesta área, é importante para perceber, por exemplo, experiências do passado, até para a parte do sucesso profissional, para o crescimento espiritual. E a ideia, portanto, é estudar as relações entre os números e reparar, portanto, além das somas habituais, por linha, coluna e diagonal, também há outras somas interessantes que esses quadrados satisfazem e que é interessante verificar. Que giro. E este joguinho, isto onde é que este material foi-me oferecido e se reparar bem, portanto, os quadrados com os números são todos, destacam-se todos e, portanto, podemos formar os quadrados mágicos que entendemos. Portanto, isto para entreter alguém que tem esta predileção pela matemática. Sem dúvida, sem dúvida. E se calhar ainda é mais viciante que o Sudoku. Que maravilha. Próximos quadrados mágicos. Temos mais um exemplo interessante. Desta vez, quem visitar Barcelona pode verificar que há na parede da Basílica Inacabada da Sagrada Família um quadrado mágico que está ali destacado e que tem a particularidade de não ser um quadrado mágico puro. Ou seja, eu não utilizo os números de 1 a 16 uma só vez. Porque há repetição. Por exemplo, utilizo ali duas vezes o 14, duas vezes o 10, exatamente. E, portanto, não é um quadrado mágico puro, o que significa que a soma mágica não vai ser 34. E, neste caso, o que é curioso, portanto, para os nossos telespectadores católicos, é que a soma de cada linha, coluna ou das diagonais dá 33. Portanto, a idade em que Jesus Cristo morreu.
e, portanto, é, digamos, com de certa forma, uma homenagem a esse facto. Esse quadrado mágico, como outros, tem algumas particularidades interessantes, para além das somas que referi, portanto, para além de podermos somar ali em cada linha, em cada coluna e nas duas diagonais e obter sempre o 33, também há outras somas interessantes, como na próxima imagem, coloco algumas, estão ali assinaladas, portanto, algumas posições em que, se eu adicionar os números que estão ali a laranja, obtenho sempre 33. Portanto, há imensas combinações possíveis. E aqui o desafio é, de facto, olhar para o quadrado mágico e tentar encontrar as diferentes combinações dos números. Tem que ser sempre 4 números. Eu acho que vou ficar viciada nestes quadrados mágicos. Eles são fascinantes, muito mais fascinantes do que o Sudoku. Professor Ricardo, vamos falar agora, para terminar, de quê? Da página do Facebook? Ou eu queria só mostrar o porta-chaves, que é exatamente com o quadrado mágico da Sagrada Família. Olha, portanto, é inspirador. Vamos mostrar lá para casa. É exatamente o quadrado que vimos. E que dá sempre jeito. Então, é um porta-chaves matemático diferente, que é útil para quando estamos à espera, por exemplo, num consultório, podemos sempre entreter-nos, e ainda tivermos o telemóvel com bateria, podemos sempre nos entreter um pouco. Exatamente. Professor Ricardo, Facebook, página da Matemática ao seu encontro, vamos dar então o link para que as pessoas possam entrar em contacto consigo. E enquanto vemos este link, eu sei que o professor Ricardo quer falar também do livro que aqui apresentamos em tempos. O livro, o Caderno de Atividades à Descoberta de Padrões na Natureza, que está ali na imagem, já se encontra à venda ao público e era para informar exatamente isso, que a partir da próxima quarta-feira vai ficar disponível na Bela Arte, na Madalena do Pico, no Telégrafo, no Faial, no Adriano, na Terceira, e já está disponível na Livraria Solmar, em São Miguel. Vai ficar também disponível noutros pontos e gostaria só de salientar aqui que os autores não recebem qualquer remuneração pela venda dos livros. Portanto, comprem, vale a pena, o custo é mais do que justo. É apenas mesmo para cobrir as despesas que a editora tem com a impressão e o transporte. Professor Ricardo, muito obrigada. Não temos tempo para mais hoje, mas havemos de ter outras oportunidades e eu fiquei curiosa com estes quadrados mágicos. Para já, vamos dizer-lhe então assim em casa que o Açores hoje termina por aqui, de segunda-feira. Amanhã voltamos com mais atualidade, mais informações. Até lá.